Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Eu deveria, na verdade, abrir este vídeo dizendo música, maestro, porque sim, pessoal, vamos falar de música! Ritmos musicais originários do Rio de Janeiro. Então vamos falar de samba, né? Não, vamos falar de tudo hoje menos de samba. São ritmos e gêneros musicais que nasceram aqui no Rio de Janeiro e que não são samba. Mas antes de partir para o tema do vídeo, devo lembrar a vocês que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro. Sim, pessoal, estou oferecendo isto e a descrição dos tours vai estar no meu site, cujo endereço estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. É só vocês clicarem lá, fazerem suas reservas, escolherem, claro, o tour da preferência de vocês e vamos passear, meu povo! Vamos passear pela cidade maravilhosa! Comigo, é claro, a guia de vocês. Sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Já vamos começar pela modinha. E a nossa querida, fofinha, tão lindinha modinha brasileira. E realmente, quando se fala em modinha brasileira, esses adjetivos todos cabem, e como cabem, como uma luva, porque é um gênero musical de canções líricas, sentimentais. Sentimental eu sou. E que falam de romance e muitas vezes com declarações de amor assim, pau, diretas. Só que a moda brasileira, ela vem da moda portuguesa. Tá, Amanda, então ok, nasceu em Portugal e aí lá pelas tantas do século XIX é que ela veio aqui pro Brasil, certo? Nananina, não. Ela já veio pra cá nos séculos 17 e 18. Pasmem vocês. É bem assim, ópera mesmo. Um dos exemplos é delícia ter amor. É delícia ter amor. A ópera pura era na modinha portuguesa, que, por sinal, se originou nos meios rurais e aí foi para a cidade, nos meios rurais de Portugal. Que fique bem claro. Só que em Portugal, a modinha não teve muito espaço, porque vamos combinar, né, que o fado, meu Deus, o sentimentalismo hardcore roubou a cena. Ô português, o que houve aí? Pô, a modinha lá tão bonitinha e aí vocês pegam o fado e acaba com a coitada e joga a coitada pra escanteio? Pô, tadinha. Então, a coitadinha da modinha veio para o Brasil e para as colônias e aqui ela encontrou o espaço devido para crescer e se desenvolver. Só que, pessoal, como tudo que chega no Brasil, inclusive pessoas, acabou miscigenando a danadinha e miscigenou justo com quem? Com o lundu. E para aqueles que não sabem, o lundu é um ritmo africano que era praticado nessa época pelos escravos e é uma dança e um ritmo assim bem buliçoso, bem sensual, assim, bem rebolado. É o travô do rebolation. É o rebolation, chão, rebolation, chão. Enfim, é dançado por casais também. Caso queiram, é só pesquisar no YouTube, redes sociais por aí, enfim, não faltam exemplos. Ah, Amanda, então aí a característica operática dela foi pra cucuia. Não, a característica operática continuou no sentido do canto e da melodia, só que o lundu, como é muito percursivo, a fonte instrumental principal do lundu é o tambor, é o batuque, então ficou como a parte percursiva da música. Você vê a parte melódica, operática,
mas por baixo ali a percussão é o lundu, aquele tarara, 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 tarara. E aí levaram a modinha já miscigenada, ou melhor, a filha miscigenada dela, de volta para Portugal e adivinhem, encantou a corte e a sociedade da época. E depois vocês vêm dizer que as elites não gostam das coisas do povão, mas é ruim, hein? Não só gostam, como lambem os beiços nas coisas do povão. Dentre os principais compositores está este senhor aqui, que é ninguém menos que Domingos Caldas Barbosa, mais um espécime nascido bem aqui no Rio de Janeiro, ou seja, carioca da gema, em 1740. Filho de um português e de uma escrava angolana. Olha só, ele é a personificação da modinha. Ele é que foi o responsável, inclusive, pela introdução da filha miscigenada da modinha portuguesa à modinha brasileira em Portugal. Aquela coisa de encantar as elites e tal, quem fez foi, este sujeito aqui. Vamos para o próximo estilo musical, seguindo aí o compasso, que é nada menos que o chorinho ou choro. E aqui trago uma foto para vocês de ninguém menos que o pai do choro, que é Joaquim Calado. O choro ou chorinho é o primeiro estilo considerado realmente brasileiro, porque não foi um estilo que, assim como a modinha, veio de outro lugar, chegou aqui, miscigenou, alterou, e aí o filho miscigenado dele ou a filha miscigenada ele voltou. Não, o chorinho é mesmo cria do Rio de Janeiro, Brasil. Mas como é que foi isso? Bom, a história do choro começou com a chegada da família real em 1808. Nessa época, a elite escutava valsa, polca, quadrilha, minueto, etc. Mas peraí, Amanda, a elite dançava quadrilha? Aquela mesma quadrilha que eu já dancei, porque eu danço na festa junina? De pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô. Não. A quadrilha das elites era bem diferente da quadrilha que nós estamos acostumados a dançar nas saudosas, ou não tão saudosas para alguns, festas juninas. Quem quiser um exemplo disso, pode pegar o filme A Jovem Rainha Vitória. Logo depois que ela dança uma valsa com o príncipe Albert, ela está conversando com ele entre uma dança e outra, e ela diz que, eu tenho agora uma quadrilha com o príncipe da Prússia. E aí mostra os primeiros compassinhos da quadrilha elitizada, mas ainda assim é uma dança bem puladinha. Parente da polca, eu diria. Voltando para o Brasil, também tinha nessa época os ritmos africanos, é claro, o lundu, o jongo, o batuque, ainda estavam vivinho da Silva, entre os escravos, entre o populacho, e as duas basicamente não se misturavam. Só que não demorou muito para que ocorressem a abolição do tráfico de escravos em 1850, ainda que abolição mesmo só em 1888, mas eu vou falar disso ainda em vídeos futuros, então aguardem e confiem. E houve também nessa época o surgimento da classe média, que era formada pelos funcionários públicos que trabalhavam na alfândega, sim, já tinha funcionário público nessa época, que trabalhavam nos Correios e aqueles que trabalhavam na Estrada de Ferro Central do Brasil. Essa mistureba foi a receita para o surgimento do choro. Então mistura tudo isso, deixa sentar que vira o choro. Os primeiros conjuntos de choro surgiram então por volta de 1870 e 1880. Mas não se enganem, o choro, diferente da modinha, não agradou as elites logo no início. Pelo contrário, sofreu grande preconceito por parte das elites. Então ficava assim, o choro passou a ser a nova moda do populacho, enquanto que as elites continuavam lá com as mesmas polcas, as mesmas valsas e as mesmas quadrilhas. Mas é curioso que as pessoas no século XIX já associassem a polca com algo das elites, pelo menos aqui no Brasil. Porque, na verdade, gente, a polca
Originalmente não era isso aqui, não. A polca originalmente era isso aqui. Era uma dança folclórica, era uma dança de camponeses. Especificamente camponeses no interior da Eslováquia, Cafundó do Judas, na região de Šariš. E é por isso que o nome original da polca é Šariška polka. E essa dança de camponeses europeus causou um frisson nas elites no século XIX e virou febre. Olha, vejam vocês. E aí, claro, essas mesmas elites trazem essa polca elitizada já, assim como a quadrilha elitizada, porque mesmo na Europa a quadrilha também se originou de camponeses, é claro. Era uma dança para celebrar a colheita, então era de camponeses. Mas aí trouxeram essas músicas para cá e aí foram vistas como coisa de elite aqui no Brasil. Ora, vejam vocês, voltando para o choro, há várias controvérsias em relação ao nome do choro. Uns dizem que o nome original era cholo, que era o nome dos bailes realizados pelos escravos, e que depois virou choro com X e aí posteriormente choro com CH. E outros ainda dizem que o nome choro vem do caráter choroso da música. Desculpa, eu tô com vontade de chorar aqui. Ai, meu Deus do céu. Como é que não morre a maquiagem? Ai, coisa do choro, né, que faz isso. E como é o choro? O choro, ele é um estilo em que predomina a parte instrumental, embora também possa ser cantado. Um dos maiores exemplos mais famosos aí de choro brasileiro é o famoso Brasileirinho, que ginastas brasileiros ao longo das décadas fizeram aí suas coreografias em inúmeras Olimpíadas justamente com esse choro. Todo mundo conhece essa parte instrumental, mas também tem ele com música cantada. O refrão dele é Brasileirinho abafou, bem operático, né? Quase com falsete aí. Mas nas antigas era mesmo só instrumental, era um jogo de improviso entre instrumentos, especificamente entre a flauta, que fazia o solo, o violão, que dava um acompanhamento grave chamado de baixaria, mas não é a baixaria que vocês estão pensando, é outro tipo de baixaria, a baixaria do violão. E o cavaquinho, que dava um acompanhamento mais harmônico com variações e acordes. Então, o objetivo desse jogo de improviso era um instrumento, ou os dois, tentarem derrubar o outro que estivesse assim mais irrequieto do que eles. Então, realmente tinha que improvisar. E por isso que na minissérie Chiquinha Gonzaga, quando começa a tocar o choro, você vê a plateia o tempo todo falando, vai cair, não cai. É por isso, porque estão tentando derrubar o instrumento que está mais irrequieto. Vamos agora para o machixe! Em relação ao machixe brésilien, como diz essa foto aqui, o machixe é uma dança de salão que entra em moda também no final do século XIX e início do século XX. Então é mais ou menos aí contemporâneo ao choro. E surgiu no Rio de Janeiro na mesma época que o tango despontava na Argentina e no Uruguai. É engraçado que a história do machixe é bem parecida com a história do tango. De início sofreu muito preconceito, mas muito mesmo, foi rechaçado, e vocês podem já ver pela foto o porquê. Também era uma dança de contato físico, de rebolado, como vocês podem ver aqui. Então, foi vista como um escândalo, não pode, pelas elites. E por isso, além de apelidarem o machixe de tango brasileiro, justamente porque a história foi tão parecida, porque o tango também sofreu muito preconceito assim que surgiu na Argentina e no Uruguai, ele foi divulgado no início somente através de clubes carnavalescos, do teatro de revista e também pelos chorões, pelos
pelos artistas que tocavam choro. Só que na década de 1920, assim como o tango argentino, olha aí o paralelismo, se tornou enfim uma dança considerada respeitável. As elites finalmente falaram: quer saber? Vamos dançar esse tal de machixe, vamos dançar esse tal de tango, vamos dançar esse tal de Charleston. Não à toa, os loucos anos 20. Pode até se dizer que o machixe foi o Charleston brasileiro, porque realmente embalou os loucos anos 20. As melindrosas perdiam a linha com o machixe. O machixe surge inicialmente só como dança, não como música, porque a sua execução estava condicionada a outro ritmo ser tocado. Por exemplo, a polca, a habaneira, até ao lundu. Até que, algum tempo depois, por volta aí de 1902, 1903, surgiram as primeiras partituras musicais a apresentarem o machixe como gênero musical. E quando se trata de machixe, aliás, também se tratando de choro, não se pode deixar de falar de Chiquinha Gonzaga, a nossa primeiríssima compositora, nossa primeiríssima chorona, nossa primeiríssima pianista profissional, quero dizer, nossa primeiríssima maestrina, enfim, um monte de coisa. Chiquinha, você é foda. Mas, então, o que acontece? Ela, que nessa época já tinha ali uma carreira grande, uma carreira longa como pianista, até como maestrina, percebeu o valor do choro. Ela tinha um olho para coisas que iriam ser proveitosas, percebeu o valor do choro como do machixe, até porque em relação ao choro, ela percebeu o valor do choro e se juntou aos chorões, tocando como uma chorona, sendo pioneira também nesse sentido. Mas em relação ao machixe, ela também percebeu o valor do machixe e aí compôs alguns machiches. Por exemplo, o corta-jaca, que aqui trago para suas senhorias uma partitura. E, aliás, diga-se de passagem, o corta-jaca rendeu um escândalo em pleno Palácio do Catete. Mas isso também aguardem e confiem que é tema de vídeos futuros. Não vou entregar tudo assim logo de cara, que senão não tem graça, né? Vamos combinar. Por falar em Chiquinha Gonzaga, não podemos deixar de falar também do nosso próximo estilo musical tipicamente carioca, que são as marchinhas de carnaval. Ou abre alas que eu quero passar, ou abre alas que eu quero passar. Esta marchinha que eu acabei de cantarolar para vocês foi composta por ninguém menos que, vocês acertaram, Chiquinha Gonzaga, exatamente, ainda em 1899. Então, a marchinha de carnaval começou junto com os primeiros cursos carnavalescos, bisavô dos nossos blocos de rua atuais. Aliás, diga-se de passagem que eu estou gravando esse vídeo em plena época de pré-carnaval em 2023, então nada mais combinando, né? A marchinha brasileira descende da marchinha portuguesa. Sim, em Portugal também tinham marchinhas, para quem não sabe. Nem eu sabia antes de preparar o roteiro desse vídeo. Ora, vejam vocês. Aliás, as marchinhas portuguesas, na década de 1920 e no início do século 20, faziam sucesso aqui no Brasil também. Entre elas, a Baratinha, de 1917 e Vassourinha, de 1912. Só que, em relação à marchinha brasileira, quando ela surgiu junto com os cursos, era só instrumental e, basicamente, o curso tocava uma marcha na hora. Não tinha, assim, uma marcha composta especificamente para um determinado cordão ou um determinado curso. Isso quem começou foi também Chiquinha Gonzaga com Oi Abre Alas, que ela compôs especificamente para o cordão carnavalesco Rosas de Ouro. Por isso que na música tem Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de Ouro é quem vai ganhar. Ou seja, já iria os cursos competir. Claro, né? Você tá compondo pro Rosas de Ouro, você não vai dizer que ele vai perder, né? Pelo amor. Só que
Enquanto que as marchinhas portuguesas eram mais assim, inocentes, e vocês podem ver nas letras destas duas que eu citei anteriormente, as marchinhas brasileiras, elas eram mais assim, maliciosas, politicamente incorretas. E, aliás, o pessoal aqui do politicamente correto, que quer fazer isso com as marchinhas, eu só quero perguntar uma coisa: para quê? A essência da marchinha é ser politicamente incorreto. A essência do carnaval é ser politicamente incorreto. Para de palhaçada e curte o carnaval. Eu, hein? Essas marchinhas maliciosas que a gente conhece, sabe? Só surgiram mesmo aqui no Brasil. E o auge das marchinhas foi mesmo entre as décadas de 1920 e 1960. E devo acrescentar, as marchinhas portuguesas é uma cadência mais lenta, enquanto que a marchinha brasileira é mais acelerada. Um exemplo de marchinha brasileira maliciosa e acelerada é a clássica dos anos 50, Garota que tá estudando, mas não sabe nada. Chega o fim do ano e não é reprovada. Aê, tem caroço, tem caroço, tem caroço no angu. Vocês podem ver a malícia só no Brasil mesmo. Desculpem, portugueses. Ai, vocês foram muito ingênuos nesse sentido. O nosso último estilo que vamos falar aqui, vocês devem estar reconhecendo pela letra escrita aqui, pelo avião e tal, é sim a bossa nova. A bossa nova teve o seu início em 1957. O local de nascimento exato é o Beco das Garrafas, em Copacabana. Não foi em Ipanema. Muita gente acha que foi em Ipanema porque tempos depois se popularizou aí a Garota de Ipanema e também as novelas aí do Manuel Carlos, que meu Deus, ô homem pra gostar do Leblon e de Ipanema e regado a bossa nova. Então todo mundo associa com Ipanema, mas não! Nasceu em Copacabana. Qual era, afinal, o borogodó da bossa nova? Era justamente acabar com a característica operática e com a voz projetada que existia nas músicas anteriores. Por exemplo, a marchinha Tá Aí, que foi o primeiro sucesso gravado no rádio da Carmen Miranda. Realmente, se vocês procurarem, vocês vão ver que ela canta basicamente: tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eles queriam acabar com isso, com essa projeção da voz, cantando não só baixinho, mas num tom assim quase monótono. É a música inteira quase no mesmo tom, assim, bem calminho. Por exemplo, esta música mesmo que vocês estão vendo aqui na foto, que é o nosso clássico Samba do Avião, de Tom Jobim, não é minha alma canta. Seria se fosse um samba canção, mas sendo bossa nova é o quê? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Você vê que até no morrendo de saudade sobe a nota, mas é bem pouquinho. E há quem diga que isso se deve também ao fato de que a bossa nova cresceu e se popularizou em apartamentos e em restaurantes na década de 60 e tal. Não era uma música para se projetar, igual teatro de revista, igual bar. Era para cantar discretamente com acompanhamento de violão. E alguns críticos da época até diziam: o cara canta baixinho porque não sabe cantar. Em março, então, de 1959, houve a primeira bossa nova gravada no rádio pela gravadora Odeon, que foi o disco Chega de Saudade, do cantor, violinista e compositor João Gilberto. Isto é tudo para o nosso vídeo sobre as músicas que surgiram no Rio, além do samba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostaram,
deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem este vídeo com a maior quantidade de pessoas possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!